O fascismo que se instalou no Brasil hoje, né, ele entrou pela área de segurança. Como é que você vai exigir que um subcidadão, aquele que não tem direitos fundamentais reconhecidos, garanta os direitos fundamentais da população? Isso não vai acontecer, né? Então, precisamos falar de reestruturação das polícias no Brasil. Eu pude observar que havia um campo, né, de policiais da base que não tinha, né, o mesmo pensamento conservador que a grande maioria, né, dos policiais mantém ainda no Brasil por conta dessas estruturas arcaicas. A partir daí a gente criou esse movimento dos policiais antifascismo, que tem um manifesto onde a gente coloca os pontos que nós consideramos fundamentais para avançar, né, na construção de um Estado democrático de direito no Brasil, né, principalmente no que diz respeito, né, à contribuição que a área de segurança pode dar, né, nessa construção. O policial não é nem herói, nem bandido, né? O policial é trabalhador, e essa que é a construção que o movimento dos policiais antifascismo quer fazer. Eu acho que a gente chegou aqui num ponto limite. O fascismo ele se revela como uma forma de vida também, não só como uma estrutura de governo. Ter policiais hoje que se manifestam, colocam seu nome, né, em favor da democracia e contra esse modelo fascista que está tentando se estabelecer no Brasil, eu acho que é fundamental para você dar, né, um pouco de esperança, um pouco de ânimo, né, de gás, digamos assim, para que as pessoas possam acreditar numa resistência. Se nós não apresentarmos um contraponto, se não aparecer ninguém para falar, não, peraí, isso aí não pode ser um projeto para o país, né, a gente está perdido. Os policiais acabam participando de uma política de Estado. Ou seja, o problema do racismo institucional e da violência, né, que policiais praticam contra a população negra não é um problema que vai ser resolvido só se a gente olhar para a polícia. A gente tem que olhar para a estrutura do poder jurídico, né, que legitima essa matança. Eu não acredito que a punição do policial é uma política para mudar, né, esse racismo institucional. Porque você vai punir um policial e vai botar outro. Qualquer jovem negro que mora na favela do Rio de Janeiro, se for morto pela polícia, ele tem 95% de chance de ter aquela investigação arquivada. Se a gente está arquivando essa investigação, é porque o Estado brasileiro está dizendo que não existe crime, né, na conduta do policial que mata alguém. A Marielle, antes de ser executada, ela deu uma entrevista dizendo o seguinte: não existe um local na estrutura do Estado que tenha mais negros do que a Polícia Militar. E ela está certa. Se você olhar a estrutura do Estado, olha para o Judiciário, olha, né, para a Assembleia Legislativa, olha para as estruturas, né, de poder. Quando você olha para a Polícia Militar, ali está o negro. E por que o negro está ali? Porque é o local da subcidadania, né? Então, acho que a gente precisa também repensar, né, o nosso olhar sobre a sociedade brasileira.